Sabe aquela blitz de trânsito que a gente vê por aí? E se ela não for bem o que parece? E se for, na verdade, uma fábrica de multas contra o trabalhador? Bom, hoje a gente vai mergulhar no que aconteceu numa fiscalização em Santo André que, olha, parou um pedaço da cidade e gerou um confronto daqueles, que levantam as questões bem sérias sobre como a lei é aplicada aqui no Brasil. Nosso cenário é aqui na Grande São Paulo. Imagina a cena, tá? Um dia normal, aquele trânsito que a gente já conhece, e de repente, tudo para. É bem no meio desse caos, desse congestionamento, que a nossa história começa. Isso aqui pode ficar desse jeito? Certo é certo, correndo pelo certo. Esse negócio de aprender carro de trabalhador é para encher os cofres da prefeitura. O pátio é concessão, a prefeitura nem ganha. Estamos aqui em Santo André, vimos esse congestionamento gigantesco passando com a nossa Kombi, eu e o Victor Ruiz. Nós vamos fiscalizar a blitz para ver se os guinchos que tá levando o carro de trabalhador embora, está tudo em ordem. Porque se não tiver em ordem também tem que carcar a caneta neles também, por que só no trabalhador? Para quem estava preso ali, a situação era de puro estresse. Carros e mais carros parados, buzina para todo lado, aquela frustração no ar. A pergunta que todo mundo se fazia era: o que é que está causando esse nó no trânsito bem no meio de um dia de trabalho? E a resposta não era um acidente ou uma obra na pista, nada disso. A causa de todo aquele transtorno era uma mega operação policial, uma blitz montada numa das avenidas mais movimentadas da região. Durante a semana em horário comercial. É por isso que eu tenho um projeto de lei para acabar com essa patifaria. O cara tá com licenciamento atrasado, não conseguiu pagar o IPVA, tá com um trinquinho no para-brisa que não atrapalha nada de segurança viária. Não pode aprender, gente. Exatamente. A polícia, a Guarda Civil tem que correr atrás de bandido, não ficar pegando blitz, velho. Isso estava prestes a ser muito, mas muito questionado. É nesse ponto que a história dá uma virada. No meio da confusão chega o político e delegado Paulumbo. Mas olha, ele não apareceu ali para dar apoio à operação, não. Ele chegou para bater de frente, para confrontar tudo aquilo ali, na frente das câmeras e de todo mundo que estava assistindo. Monte de carro de trabalhador, tudo em cima do guincho. Eu tenho certeza que não tem um bandido preso aqui, um vagabundo me encana. Aqui para atrapalhar o trabalho de vocês, mas se o guincho lá tá errado, tem que carcar a multa no guincho também. Eu vou fazer na frente do senhor. Boa, eu gostei de ser o que é certo, correndo pelo certo. O objetivo real daquela operação não era a segurança pública. Para ele, o foco era puramente a arrecadação de dinheiro, através de multas e apreensões que acabam pesando justamente no bolso do cidadão comum, do trabalhador. Mas, afinal, que tipo de crime estava sendo combatido ali? Pelo que foi mostrado, o foco não eram bandidos perigosos. Eram problemas administrativos, sabe? Um IPVA atrasado, licenciamento vencido, até mesmo uma pequena rachadura no para-brisa. Coisas que, na visão dos críticos, não deveriam ser motivo para tirar o carro de uma pessoa na hora. Então, aqui está o centro de todo o conflito. De um lado, a ideia de que a polícia e seus recursos deveriam estar focados em crimes sérios, em prender bandido. E do outro, uma operação focada em papelada, em dívidas, em irregularidades administrativas. São duas visões de policiamento que simplesmente bateram de frente ali. E aí que o jogo vira de um jeito impressionante. No meio de toda aquela discussão, surge uma ideia bem ousada. E se os próprios veículos que estavam trabalhando na operação fossem fiscalizados com o mesmo rigor que os carros dos cidadãos? O argumento é muito simples, né? A lei tem que valer para todo mundo, sem distinção. Se o cidadão comum está sendo parado e inspecionado, por que os veículos oficiais que estão ali para guinchar os outros não deveriam passar pela mesma checagem? E o que era só uma sugestão, de repente vira uma exigência. A pressão aumenta, o clima fica tenso e a fiscalização é pressionada a se voltar contra si mesma para checar as motos e os guinchos que os próprios agentes estavam usando. Tô falando aqui, ó, o Paulo, numa outra blitz que ele esteve, no guincho não tem nada a ver com a prefeitura, é terceirizado. É pau no guincho. E aqui também. Não foi? Aqui é da prefeitura, não é minha, agente de trânsito. Se a prefeitura não cumpre, é pátio. Então é pátio, é isso aí. Agora o que o senhor fez aí, incitando dessa Não, forma, não citei nada não, não citei nada não. Eu falei pra eles assim, ó. Eu falei pra eles, não vai lá brigar com os caras que os caras estão cumprindo a lei. O que você falou pra ele? O que você falou pra ele? Deputado, tá gravado o senhor dizendo nós prendemos o carro de trabalhador. E não é? Se não faz essa não é? a gente Não. prende carro Então por que você não aprendeu a sua moto? A gente prende o carro do Por documento. por que essa moto daqui? A minha moto não foi Essa aqui, ó. abordada. Não Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Irmão, tem que esperar Aqui, ó. pra tá andando pelo certo. Eu mesmo me fiscalizo. Ah, entendi. Não. Sim, pô. Amigão, Você vai aplicar multa no eu trabalhador, entro você pra tem que aplicar em trabalhar, vocês eu entro pra também, trabalhar, pô. Eu assumo o veículo. Tá errado. Lá tem um departamento que toma Não, vacina. você tá sendo parcial. A sensação de muitos era de que o foco da lei estava invertido, que estava punindo justamente quem mais precisa do veículo para sobreviver.
Tá, e depois de todo esse confronto, qual seria a solução? Bom, a partir daí surge uma proposta para mudar a lei e, junto com ela, uma pergunta que vai direto ao ponto do que a gente entende por justiça. A solução que o Palumbo defende é um projeto de lei. A ideia é bem simples. Para dívidas administrativas, como um licenciamento atrasado, o carro não seria apreendido na hora. A pessoa receberia uma notificação, um aviso, e teria um prazo para ir lá e resolver a pendência, sem perder ali na Blitz a sua ferramenta de trabalho. E isso tudo nos leva ao centro da questão, sabe? Uma coisa pode ser totalmente legal, pode estar escrita na lei, mas ainda assim pode ser vista como injusta ou até imoral por grande parte da população. A discussão que essa Blitz em Santo André provocou é exatamente sobre essa diferença. E a gente termina com essa reflexão no ar. A linha que separa a ordem da opressão, às vezes, é muito, muito fina. O caso de Santo André não traz nenhuma resposta fácil, mas com certeza nos força a pensar onde exatamente essa linha deveria ser traçada.